Considero Behemoth, criado por mim, como tu. Ele come o feno, como o boi. A sua fortaleza está nos seus lombos, e o seu vigor nos músculos dos seus flancos. Levanta a sua cauda como cedro, os nervos dos seus músculos estão entrelaçados uns nos outros. Os seus ossos são como as canas de bronze, a sua estrutura é de barras de ferro. É obra-prima de Deus, aquele que o fez, dotou-o de uma espada. Os montes produzem-lhe ervas, e todos os animais do campo vêm retouçar ali, junto dele. Dorme à sombra dos lotos, no retiro dos canaviais dos pântanos. Os lotos o cobrem com a sua sombra, os salgueiros da torrente o circundam. Se o rio cresce, ele não se espanta, ainda que um Jordão lhe chegue à garganta, fica tranquilo. Quem poderá apanhá-lo de frente e atravessar-lhe as narinas com um laço? Boa noite, pessoal. Bem, eu tô gravando aqui de noite. Não sei que horas você vai estar ouvindo isso. Vou começar aqui com um pedido do Ernesto aqui, né? O Meinga. Uma questão ali da visão do cinto, e eu acredito fielmente que a imagem do cinto para essas sociedades não cristãs é a mesma apresentada ali anteriormente, de que ele serviria apenas para fazer um trabalho bem feito, fazer um trabalho sem se preocupar com a sua vestimenta caindo ou de uma forma desconfortável. Se você discorda desta minha visão, eu sugiro que deixe nos comentários. Ou se você apresenta ali uma visão próxima, uma visão cristã, na qual o cinto também serviria para demonstrar o controle sobre os instintos, o controle sobre a castidade do indivíduo. Mas o episódio de hoje, ele mantém a sua cauda firme como um cedro, é um episódio bastante longo, eu acredito. Então, não vou me atrasar mais. Vamos começar com a visão de São Gregório Magno sobre esta passagem, este versículo bíblico, sobre a cauda do Behemoth. Há nessas palavras muitos pontos a serem apresentados para instrução moral. Mas examinemos, em primeiro lugar, as violências deste Behemoth, para depois detectarmos com mais precisão suas artimanhas. Na Sagrada Escritura, sob o nome de cedro, às vezes se expressa a sublime excelência da glória celestial, mas, às vezes, se designa o orgulho teimoso dos ímpios. Pelo nome de cedro, se expressa a elevação da glória celestial, como testemunha o salmista: o justo florescerá como a palmeira, multiplicar-se-á como o cedro do Líbano. No Salmo 92. Novamente, sob o nome cedro, se designa o poder altivo dos ímpios, como diz o mesmo profeta: a voz do Senhor quebrando os cedros. Salmo 29. Mas o que se entende por cauda deste Behemoth, exceto o último fim do antigo inimigo, quando ele penetra, sem dúvida, naquele homem arruinado, seu vaso peculiar, que é especialmente chamado de Anticristo. Pois, visto que lhe é permitido, ora pelas honras do mundo, ora por sinais e prodígios de pretensa santidade, ser elevado à plenitude do poder, sua cauda é corretamente comparada, pela voz do Senhor, a um cedro. Pois, assim como um cedro deixa para trás outras árvores ao crescer em altura, da mesma forma, o Anticristo, possuindo nas coisas temporais a glória do mundo, ultrapassará neste momento o padrão do homem, tanto na altura de sua honra quanto no poder de seus milagres.
pois há nele um espírito que, tendo sido criado em posição elevada, não perdeu, mesmo quando abatido, o poder de sua natureza. Mas seu poder é atualmente muito pouco demonstrado, porque é mantido preso por um exercício de força divina. Daí é dito por João: eu vi um anjo descer do céu, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele. Apocalipse capítulo 20. Pois se diz que ele está amarrado e lançado no abismo, porque ele é empurrado de volta e atado nos corações dos ímpios, pelo poder divino, de modo a não ficar incontrolável, tanto quanto ele é capaz de ferir, para que, embora ele possa secretamente se enfurecer por eles, ele não possa irromper nas violentas devastações do orgulho, mas é insinuado lá como ele será solto no fim do mundo. E depois que os 1000 anos se completarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá e enganará as nações. Pois, pelo número 1000, por causa de sua perfeição, se expressa todo este período, seja ele qual for, da Santa Igreja. Ao final do qual o antigo inimigo entregue a sua própria força por um curto período, mas com muito poder é solto contra nós. Mas, embora sua ferocidade o faça irromper em crueldade, a piedade divina o confina a poucos dias. Pois, por isso, a verdade diz por si mesma: então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá. Mateus 24. Por isso, novamente diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Isaías 55, 22. Pois, visto que o Senhor nos considera orgulhosos e fracos, aqueles dias dos quais ele falou como singularmente maus, ele, em sua misericórdia, diz que foram abreviados, sem dúvida para alarmar nosso orgulho com a diversidade do tempo e confortar nossa fraqueza com a brevidade dos dias. Mas é preciso considerar profundamente de que maneira aquele Behemoth, ao erguer a cauda como um cedro, se levanta com maior ferocidade do que agora se manifesta, pois que tipos de castigos conhecemos dos quais não nos alegramos, por já termos exercido a força dos mártires. Pois a espada, cravada no pescoço, prostrou alguns com um golpe repentino. A cruz, torturante, prendeu alguns, na qual a morte é repelida quando cortejada e cortejada quando repelida. Alguns, o chão cerrado com seus dentes ásperos. Alguns, o casco com braços de ferro, pisoteado e mutilado. Alguns, a fúria das feras dilacerou membro por membro com sua mordida. Alguns, a força dos golpes impressos na pele perfurada de suas entranhas mais íntimas. Alguns, a terra profunda cavada, enterrada viva. Alguns, o precipício esmagado quando lançado de cabeça para a morte. Alguns, a água afogada, engolida quando mergulhada nela. Alguns, a chama devoradora, alimentada e consumida até as cinzas. Quando, portanto, este Behemoth expandir sua cauda de forma mais fatal, no fim do mundo, que maior crueldade pode surgir nesses tormentos, exceto o que a própria verdade
diz no Evangelho: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, até os eleitos serão enganados. Mateus capítulo 24. Pois, ora, nossos fiéis fazem maravilhas quando sofrem injustiças, mas, naquele tempo, os ministros deste Bímoth estão prestes a fazer maravilhas, mesmo quando infligem injustiças. Consideremos, portanto, qual será a tentação da mente humana quando o piedoso Marte submete seu corpo a torturas e ainda assim seu torturador opera milagres diante de seus olhos. A resolução de quem não seria então abalada no fundo de seus pensamentos, quando aquele que tortura com o flagelo também brilha com milagres? Que seja dito corretamente, então, ele ergue sua cauda como um cedro, porque, sem dúvida, será exaltado pela reverência ao prodígio e severo com a crueldade de sua tortura. Pois ele não é exaltado apenas em poder, mas também é sustentado pela exibição de milagres. Daí também Davi dizer: ele está à espreita em segredo, como um leão em sua cova. Salmo 10. Pois para poder declarado, bastaria que ele fosse um leão, mesmo que não tivesse a espreita, e novamente, para a astúcia secreta, bastaria que ele tivesse saqueado secretamente e emboscado, mesmo que não fosse um leão. Mas, como este antigo inimigo não é contido em toda a sua força, permite-se que ele se enfureça de ambas as maneiras, de modo que é solto na luta contra os eleitos, tanto pela fraude quanto pela força. Na força, pelo seu poder; na fraude, pelo seu milagre. Portanto, é corretamente dito que ele é tanto um leão quanto a espreita pelo esplendor de seus milagres, um leão por seu poder secular. Pois, para atrair aqueles que são abertamente perversos, ele exibe seu poder secular. Mas, para enganar até os justos, ele finge santidade com seus milagres. Pois ele persuade uns pela altura de sua grandeza, engana os outros por uma demonstração de santidade. Sobre esta cauda deste Bímoth, João diz: sob a forma de um dragão, e a sua cauda arrastou a terceira parte das estrelas do céu e lançou-as na terra. Apocalipse 12. Pois o céu é a igreja, que nesta noite da vida presente, quando contém em si as inúmeras virtudes dos santos, brilha do alto com estrelas radiantes. Mas a cauda do dragão lança as estrelas para a terra, porque este último fim de Satanás, exaltado pela ousadia dos homens, que assumiu ao se apossar de alguns, que encontra na igreja como se fossem os eleitos de Deus, os mostra como reprobos. Portanto, cair estrelas do céu é para alguns, tendo abandonado a esperança das coisas celestiais, estarem ansiosos sob a sua orientação pela busca da glória secular. Por isso, Daniel fala contra essa cauda do dragão na pessoa de Antíoco, dizendo: ela derrubou alguns do exército forte das estrelas e os pisoteou e se engrandeceu até o príncipe do exército forte, e tirou dele o sacrifício perpétuo e derrubou o lugar de sua santificação. Mas foi-lhe dada força contra o sacrifício perpétuo por causa das transgressões, e a verdade será lançada por terra, e ela agirá e prosperará. Daniel, capítulo 8. Pois ele derruba alguns do exército forte das estrelas, quando esmaga alguns que são resplandecentes com a luz da justiça e fortes pela virtude de suas obras. E,
ele se engrandece até o príncipe do exército, porque se levanta contra o próprio autor da virtude. Ele tira o sacrifício perpétuo porque ele quebra o desejo da conversação na igreja daqueles que ele capturou. Mas a força é-lhe dada contra o sacrifício perpétuo por causa das transgressões, porque, a menos que os méritos daqueles que estão parecendo o exigissem, o adversário jamais seria capaz de tomar posse daqueles que eram considerados justos. A verdade é lançada na terra, porque a crença nas coisas celestiais é então pervertida em um anseio pela vida temporal, e ele agirá e prosperará, porque então exercerá sua violência não apenas sobre as mentes dos reprobos, mas também sobre os corpos dos eleitos com crueldade incalculável, sem qualquer oposição. Por isso, novamente é dito por Daniel, um rei de rostos desavergonhado e entendido em enigmas se levantará, e seu poder se fortalecerá, mas não em sua própria força. Daniel capítulo 8. Pois o poder desse homem não é fortalecido por sua própria força, porque, pelo poder de Satanás, ele é exaltado à glória da perdição. Por isso, novamente ele diz, ele matará os poderosos e o povo santo, segundo a sua vontade, e a astúcia será dirigida corretamente em sua mão. Pois ele mata os poderosos quando vence, em seus corpos, aqueles que são invencíveis de mente. Ou ele certamente mata os poderosos e o povo dos santos, de acordo com sua vontade, quando atrai por sua vontade aqueles que eram considerados poderosos e santos, e a astúcia é dirigida corretamente em sua mão, porque nele a astúcia é auxiliada por suas ações, pois o que ele diz em sua astúcia, ele sustenta, operando maravilhas, pois tudo o que sua língua mentirosa finge, isso faz a mão de sua obra expor, como se fosse verdade. Por isso, ele diz novamente, ele se levantará contra o príncipe dos príncipes e será quebrado sem intervenção de mãos. Por isso, Paulo diz, de sorte que se assentará no templo de Deus, apresentando-se como Deus. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2. Por isso, ele diz novamente, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá o esplendor de sua vida. Pois o que é dito por Daniel, ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, é expresso por Paulo, de sorte que se assentará no templo de Deus, apresentando-se como Deus. E o que Daniel acrescenta? Ele será quebrado, sem intervenção de mãos, é expresso por Paulo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, pois ele será quebrado sem intervenção de mãos, porque será ferido com a morte eterna, não em batalha com os anjos, não em disputa com os santos, mas pela vinda do juiz, pelo sopro de sua boca somente, da soberba deste Behemoth. Paulo também diz que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2. A respeito dele, Daniel, ao dizer que o quarto animal era fortalecido com 10 chifres, imediatamente acrescentou, eu estava considerando os chifres. E eis que do meio dele subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados de diante da sua face. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel capítulo 7.
Ele é descrito com verdade como o 11º chifre desta besta, porque o poder do seu reino é fortalecido pela iniquidade, pois todo pecado pertence ao número 11. Porque, embora pratique atos perversos, vai além dos preceitos do Decálogo. E porque o pecado é lamentado em pelos de cabra, é por isso que no tabernáculo são feitos 11 véus de pelo de cabra. Por isso disse no Salmo 11: Salva-me, Senhor, pois o homem piedoso cessou. Êxodo 26. Por isso, Pedro, temendo que os apóstolos continuassem no número 11, procurou, lançando sortes, Matias como o 12º, pois, a menos que observasse que a falta era representada pelo número 11, não estaria tão apressadamente ansioso para que o número dos apóstolos fosse completado até o de 12. Portanto, porque a transgressão é expressa pelo número 11, o próprio autor da transgressão é indicado pelo 11º chifre desta besta, que surge de tamanho pequeno, na verdade, porque nasceu um mero homem, mas cresce enormemente, porque avança até o poder da força angelical unida a si mesmo, e arranca os 3 chifres que estão diante de sua face, porque submete ao seu poder o mesmo número de reinos que estão perto dele. E seus olhos são como os olhos de um homem, mas sua boca fala grandes coisas, porque nele se vê a aparência de um homem, mas em suas palavras ele se exalta acima dos homens. O que é dito por Paulo, exaltando-se acima de tudo o que se chama Deus ou que é objeto de adoração, segundo a carta a Tessalonicenses, capítulo 2. Disso o profeta Daniel testemunha, dizendo: uma boca que fala grandes coisas. Daniel, capítulo 7. Mas a declaração de Daniel de que fala grandes coisas, ou a de Paulo de que é exaltado acima da adoração à divindade, é exatamente o que, nas palavras de Deus ao abençoado Jó, é comparado a um cedro, pois, como um cedro ele se esforça por coisas altas, quando, em todo o orgulho do engano, prospera tanto em força de poder quanto em altura de elevação. Mas é bendito que ele retém a cauda, porque todo o seu poder está reunido e condensado naquele único homem arruinado, a fim de que possa realizar coisas poderosas e maravilhosas por meio dele, quanto mais o impele com sua força reunida. Mas, já que ouvimos sobre qual é a espécie da cabeça dos ímpios, aprendamos agora quais membros se apegam a essa cabeça. Segue-se. Os tendões de sua pedra estão entrelaçados. Espero que tenham gostado, chegaram até aqui. Peço que deixem o gostei e se inscrevam no canal. Uma ótima noite e fiquem com Deus.